Olá, bem-vindos ao canal de tópicos em Ciência da Computação e Matemática. Este é o sétimo vídeo sobre integrais. Se você quiser acompanhar a playlist desde o começo, vou deixar o link na descrição. Vamos analisar agora o problema da distância percorrida por um objeto quando temos os valores de sua velocidade igualmente espaçados ao longo do tempo, e ver a relação disso com a área sob o gráfico da função velocidade por tempo. Considere o seguinte gráfico de velocidade por tempo, em que a velocidade é em km por hora e o tempo em horas. Este gráfico é típico de um movimento retilíneo uniforme, isto é, a velocidade é constante ao longo do tempo. Este é o gráfico da função f de x igual a 60, no intervalo de 0 a 3 horas. Isto é, durante as 3 horas de medição, observa-se que a velocidade do objeto permaneceu constante e igual a 60 km por hora. É possível calcular a distância percorrida pelo objeto pela fórmula S igual a S0 mais Vt. Como S0 é igual a zero, isto é, o objeto inicia seu movimento na posição zero do referencial adotado, temos que a distância percorrida é 60 vezes 3, que é igual a 180 km. Isso aqui vocês certamente estudaram no ensino médio, né, na disciplina de física. Se a gente tomar a região sob o gráfico da função, delimitada ainda pelas retas x igual a 0, x igual a 3 e pelo eixo x, vemos que ela forma um retângulo de lados 3 e 60. A área desse retângulo é 3 vezes 60, que é igual a 180. Conclusão: num movimento retilíneo uniforme, a distância percorrida é a área do retângulo sob o gráfico da função. Considere agora este gráfico de velocidade por tempo de um objeto. Esta é uma situação de movimento uniformemente variado, em que a aceleração do objeto é constante. A aceleração é igual à inclinação da reta. Seu valor é de 20 km por hora ao quadrado. Trata-se da função f de x igual a 20x, no intervalo de tempo de 0 a 3 horas. A distância percorrida para este tipo de movimento também é estudada na física do ensino médio, e sua fórmula é S igual a S0 mais V0t mais 1 sobre 2 multiplicado por AT ao quadrado, em que S0 e V0 são a distância e a velocidade iniciais, respectivamente. Consideramos que estes valores são iguais a zero, pois o objeto parte da posição zero do referencial na velocidade zero. Então, a distância percorrida é dada por 1 sobre 2 multiplicado por AT ao quadrado, que é igual a 1 sobre 2 vezes 20 vezes 3 ao quadrado, que é igual a 90 km. Se a gente tomar a região sob o gráfico da função entre as retas verticais x igual a 0, x igual a 3, e tomar também o eixo x, temos um triângulo retângulo, cuja área é dada por base igual a 3, multiplicado pela altura, que é 60, dividido por 2. Ou seja, 3 vezes 60 dividido por 2 é igual a 90. Também no movimento uniformemente variado, a distância percorrida é dada pela área do triângulo retângulo sob o gráfico da função velocidade por tempo do objeto. Vamos a outro exemplo. Suponha que se faça medições da velocidade de um carro a intervalos regulares,
durante um período de 3 horas de deslocamento. Neste exemplo, foram feitas medições a cada 3/10 de hora, ou 18 minutos, totalizando 10 medições. Os valores obtidos estão na tabela. O gráfico correspondente é mostrado à direita. Podemos calcular uma estimativa para a distância percorrida utilizando a técnica da área dos retângulos aproximantes. Para isso, considere que a velocidade é constante dentro de cada subintervalo. Vamos adotar a extremidade direita de cada subintervalo como a velocidade de referência. Então, nos primeiros 3/10 de hora, consideramos que o veículo andou a 63 km por hora. Isso quer dizer que ele percorreu uma distância de 18,9 km neste intervalo de tempo. Nos 3/10 de hora seguintes, consideramos que o veículo andou a 78 km por hora. Isso quer dizer que ele percorreu uma distância de 23,4 km neste intervalo de tempo. Nos 3/10 de hora seguintes, consideramos que o veículo andou a 81 km por hora. Isso quer dizer que ele percorreu uma distância de 24,3 km neste intervalo de tempo. Nos 3/10 de hora seguintes, consideramos que o veículo andou a 68 km por hora. Isso quer dizer que ele percorreu uma distância de 20,4 km neste intervalo de tempo. Nos 3/10 de hora seguintes, consideramos que o veículo andou a 72 km por hora. Isso quer dizer que ele percorreu uma distância de 21,6 km neste intervalo de tempo. Nos 3/10 de hora seguintes, consideramos que o veículo andou a 72 km por hora novamente. Isso quer dizer que ele percorreu uma distância de 21,6 km neste intervalo de tempo. Nos 3/10 de hora seguintes, consideramos que o veículo andou a 40 km por hora. Isso quer dizer que ele percorreu uma distância de 12 km neste intervalo de tempo. Nos 3/10 de hora seguintes, consideramos que o veículo andou a 45 km por hora. Isso quer dizer que ele percorreu uma distância de 13,5 km neste intervalo de tempo. Nos 3/10 de hora seguintes, consideramos que o veículo andou a 47 km por hora. Isso quer dizer que ele percorreu uma distância de 14,1 km neste intervalo de tempo. E nos últimos 3/10 de hora, consideramos que o veículo andou a 83 km por hora. Isso quer dizer que ele percorreu uma distância de 24,9 km neste intervalo de tempo. Fazendo a somatória das áreas dos retângulos, chegamos à estimativa para a distância percorrida de 194,7 km. E repetindo o processo, só que utilizando como referência a velocidade na extremidade esquerda, chegamos a uma estimativa de 169,8 km para a distância percorrida. Se o número de medições fosse igual a 20, como nesta tabela, teríamos uma aproximação melhor para a distância percorrida. Usando a velocidade na extremidade direita, estimamos que a distância percorrida é de 199,05 km. E usando a velocidade na extremidade esquerda, estimamos que a distância percorrida é de 186,06 km. Como podemos observar, o problema da distância percorrida por um objeto é igual ao problema da área sob o gráfico de uma função. Então, todo o ferramental desenvolvido até agora pode ser usado também neste tipo de problema, desde que se conheça as velocidades do objeto nos intervalos de tempo ou se tenha o gráfico correspondente. Na fórmula acima, o número de medições é representado pela letra N. Δx é o intervalo de tempo entre medições
e f de xi estrela é a velocidade do objeto no ponto amostral escolhido. No exemplo anterior, trabalhamos com as extremidades esquerda e direita. Δx vezes f de xi estrela é a distância percorrida no iésimo subintervalo de tempo. Para finalizar, suponha que tivéssemos feito 1000 medições por hora, totalizando 3000 medições, resultando neste gráfico. A distância percorrida seria em torno de 192,825 km. Em resumo, quanto mais medições, melhor será a estimativa da distância percorrida. Por hoje era isso. Valeu, até a próxima.